compartilhar aqui a tela. Bom, espero que vocês estejam vendo aí. Se não estiver vendo os slides, por favor, dá uma avisada, né? Mas acho que está sim, está marcado que estão vendo. Bom, então a gente vai ver hoje a terceira parte de gerência de memória, que é a parte final do assunto gerência de memória, onde a gente vai estudar a parte de segmentação, né? A gente já viu a parte de como funciona uma memória virtual, vimos a parte de paginação, que é um assunto importante, né? E a gente vai ver aqui a evolução da paginação, que é a segmentação, né? E mais por final, hoje ainda a gente vai ver a mistura, como é que a gente faz para colocar as duas tecnologias juntas, tanto segmentação quanto paginação. E quais são os benefícios que a gente vai ter com isso aí. Então, essa parte a gente vai continuar estudando memória virtual, vendo especificamente segmentação. Bom, um detalhe. A memória que a gente vinha estudando até o momento, a gente via ela como uma memória unidimensional, né? Vamos entender aqui o que é essa memória unidimensional. Se a gente tem um espaço de endereçamento, cadê a caneta? Caneta. A gente imagina a memória como sendo um conjunto, um local onde foi armazenada uma série de informações, né? Então, a gente vinha estudando a memória como algo contínuo, algo único, onde a gente tinha o endereço inicial, endereço 0, o primeiro endereço, e a gente vai descendo até um endereço n qualquer. Então, a gente diz que é uma memória unidimensional, ela tem apenas um endereço, tá? Com isso, quando a gente coloca um processo na memória, a gente armazena um determinado processo, esse processo aqui, o primeiro processo, fica lá no endereço 0, né? Um segundo processo, quando entra em uma determinada posição, o endereço inicial dele é a posição de memória. Por exemplo, uma posição X de memória, né? Deve ter mais alguém para entrar no lobby. Bom, então, quando nós tínhamos dois processos carregados na memória, cada processo era carregado no endereço diferente, ou é carregado no endereço diferente, né? Já a segmentação, ao invés da memória ser essa memória tradicional, que tem o endereço inicial e o endereço final com uma única dimensão, a gente imagina a segmentação como vários trechos de memória, né? Vários segmentos na memória. Cada um desses segmentos sempre inicia no endereço 0. 0 a m, 0 a n, 0 a p, né? Qualquer que seja o tamanho do segmento, né? Então, esses blocos podem ter tamanhos diferentes, né? Segmentos diferentes podem ter tamanhos diferentes, são chamados segmentos, né? Cada um tem seu próprio espaço de endereçamento. Então, na memória virtual tradicional, na paginação, né, que é o esquema que a gente vinha vendo, existia um único espaço de endereçamento comum a tudo. Na segmentação, não, a gente vai ter vários espaços de endereçamento diferentes, né? Cada segmento com seu próprio conjunto de endereços, né? Bom, constitui endereços diferentes, né? Então, segmentos distintos podem crescer ou diminuir sem afetar os demais, né? Naquele esquema de memória virtual que a gente estava vendo, se um determinado processo ocupava uma posição de memória, né, para que esse processo pudesse crescer, né, pudesse ocupar um espaço, era necessário que houvesse um espaço livre ali. Se abaixo dele já tivesse um outro processo ocupando aquela posição de memória, esse processo não poderia crescer, né, não poderia invadir a área de outro processo. Na segmentação, não. Como são espaços de endereçamentos diferentes, né, esse terceiro segmento que a gente botou aqui, se ele precisar crescer, é só aumentar o endereço final dele e esse segmento cresce normalmente, né? Então, a abstração mais fácil de lidar. Sempre que um processo precisa aumentar de tamanho, basta crescer o seu segmento, né? Bom, se lembrar da aula anterior,
a gente tinha um esquema de paginação, né? Como funciona o esquema de paginação? Essa memória única que a gente tinha, ela era dividida em várias páginas diferentes, né? Cada página com o mesmo tamanho das demais, porém em páginas diferentes, né? Então, a paginação divide um processo, né, em parte de tamanho fixo, né? A gente tinha, na verdade, chamado as páginas virtuais na memória virtual e a moldura de página ou página real na memória RAM, na memória real, né? Essa divisão, tá, não tinha qualquer ligação com a estrutura do programa. O programa era simplesmente fatiado em várias partes, né? Já a segmentação não. A segmentação ela permite uma relação lógica do processo e a sua divisão na memória. Então, o processo ele possui partes diferentes. Um processo, por exemplo, ele tem a sua área de código que pode ser colocada no segmento. Tem a sua área de dados, onde ficam as variáveis e tudo mais, vai para uma área de heap, uma área qualquer, né? A pilha que é utilizada para a chamada de funções e para as variáveis locais podem ficar também no segmento diferente. Então, o programa na segmentação ele é melhor subdividido, ele é estruturado em segmentos diferentes, cada um com seu próprio espaço de endereçamento. Bom, tal qual a tabela de páginas, né, os segmentos possuem tabelas de mapeamento de segmento, né? Deixa eu dar uma adiantada para a tela seguinte. Isso aqui é a tabela de mapeamento. Um endereço no esquema de segmentação, né, a gente tem aqui o endereçamento. O endereço ele vai ser dividido em duas partes, onde a primeira parte do endereço carrega o número do segmento. Então, esse número de segmento ele é usado como entrada na tabela de segmentos. Ele dá, entre outras coisas, ele tem o endereço do segmento na memória, né? Então, o segmento ele possui um endereço inicial 0 na memória virtual, mas na memória principal ele vai estar numa determinada localização, né? Então, a gente possui o endereço inicial do segmento, possui um deslocamento dentro do segmento, né? O que é feito? O endereço do segmento é somado ao deslocamento e a gente obtém o endereço real que a gente está querendo acessar. Então, forma idêntica como acontece com a paginação, tá? A única diferença é que as páginas, todas elas, têm o mesmo tamanho, são bem pequenas, já os segmentos podem ter tamanhos bem grandes, né? Muito grandes, e cada segmento tem o seu tamanho próprio. Então, voltando no slide anterior, né? Os segmentos são mapeados por intermédio de tabela de mapeamento de segmento, onde na tabela a gente obtém o número do segmento e um deslocamento, né? O número de segmento, conforme a gente viu na figura, identifica uma entrada na tabela de segmentos, de onde a gente vai obter o endereço base, né? Então, uma entrada na tabela de segmentos, onde a gente obtém o endereço base da memória, soma o deslocamento e obtém o endereço físico. Volta lá para liberar mais gente do lobby. Então, aqui está exemplo. Um programa, por exemplo, ou um processo que tem 5 segmentos, né? Então, tem o segmento de dados, tem a pilha para as chamadas funções e para as variáveis locais, tem um segmento para o programa principal, tem um segmento para colocar uma primeira subrrotina, tem um segmento para colocar uma segunda subrrotina, né? A gente repara que cada segmento tem um tamanho diferente, né? E eles vão ficar no final localizados na memória, né? Mas a gente tem aqui o segmento 0, ele é alocado em uma posição de memória, né? O segmento 1 é alocado em outra posição, não há necessidade nenhuma de que sejam contínuos. Tá, tem um problema aqui na minha internet.
Bom, então, voltando aqui. A gente repara que cada segmento, vamos pegar exemplo o segmento 0. Esse segmento 0, ele tem uma entrada na tabela de segmentos que diz a sua base, que é a sua posição de memória. Então, o segmento 0 inicia na posição 1400 e tem um limite, que é o tamanho dele. Então, ele vai até o tamanho de 2400. Esse limite, no caso, é o tamanho de segmento. Cada segmento vai ter a sua base, que indica a sua posição inicial na memória, e o seu limite, né? Nós podemos ver aqui que, no caso do segmento 3, o segmento 3 ele tem em posição inicial 3.200, limite 1.100. Né? Então, ele vai do 3.200 ao 4.300. Né? Porém, o segmento 2, ele já tem a base como 4.300. Então, o segmento 2 ele está colado no segmento 3. Não tem espaço para o segmento 3 crescer. Né? Então, quando os dois segmentos estão bem colados, a gente vai ter um problema aí com a segmentação, que embora diga que o segmento possa crescer de forma livre, né? Se esse arranjo na memória não permite isso, pode ser um complicador, né? Mas a gente vai ver para frente que quando a gente juntar com a paginação, a gente consegue resolver essa situação. Bom, prosseguimentos em segmentos separados sempre começam a executar no endereço 0. Voltando àquela figura inicial, então, segmento 0. O segmento 0, ele inicia fisicamente no endereço 1400. Porém, para o processo que está usando o segmento 0, o endereço inicial é o endereço 0. Né? Da mesma forma, o segmento 3, fisicamente inicia em 3200. Mas para quem usa o segmento, o seu primeiro endereço é 0. Né? Então, qualquer que seja o segmento, o endereço inicial dentro do segmento é o endereço 0. Né? O segmento sempre começa no endereço 0. Né? Um outro aspecto facilitado é compartilhamento de código e dados entre processos. Se determinados processos precisam compartilhar uma região de memória, é só elas apontarem para o mesmo segmento. Né? Já que vão estar usando o mesmo segmento, vão estar usando a mesma posição de memória. Uma biblioteca compartilhada, né, que a gente viu aqui no Windows é DLL, no Unix é o SO, né? Ela também, já que é uma biblioteca que é compartilhada por vários processos, não faz sentido que ela tenha várias cópias dela em memória, já que ela vai ter o mesmo código, vai ter a mesma estrutura para todos os processos. Então, essa biblioteca compartilhada pode ser criado um segmento para ela, ela fica armazenada nesse segmento, todos os processos podem utilizar essa variável. Né? Com isso, a gente economiza espaço, economiza tempo de carga do processo. Bom, isso é a segmentação, né? E quando a gente mistura segmentação com paginação, né? Na prática, o que é a segmentação? Segmentação é criar vários blocos que podem ser utilizados pela memória, né? Pelos processos. Na segmentação com paginação, nós teremos os blocos, que são os segmentos, mas a gente vai paginar os segmentos. O segmento será dividido em várias páginas. Na verdade, nós vamos misturar as duas técnicas, essa que a gente viu hoje com a que a gente viu na semana passada. Então, permite a divisão lógica dos programas em segmentos, né? O que a gente acabou de ver. Por sua vez, esses segmentos são divididos em páginas, né? Para que não precisem ser totalmente mantidos em memória. A gente viu que a vantagem da paginação é que as páginas só são carregadas conforme a necessidade. Se um segmento ele for paginado, a gente já tem um primeiro ganho que somente o segmento necessário será carregado na memória. E ainda assim, se ele for dividido em páginas, somente as páginas necessárias desse segmento que serão carregadas em memória. Né? Então, a gente não precisa gastar toda a memória com aquilo que não será utilizado. Né? O endereço é formado como, então? O endereço é formado pelo número do segmento, um número de página dentro do segmento e um deslocamento. A gente tem um endereço que para o processo é uma coisa única, uma coisa só, ele vai ser interpretado pelo sistema operacional, a sua primeira parte com o número de segmento. Né? Então, esse número de segmento ele entra na tabela de segmentos e vai obter o quê? O endereço do segmento, aonde? Na memória virtual. Né? Então, o segmento ele está dentro da memória virtual, não da memória real. Né? A gente pega esse endereço do segmento na memória virtual e soma ele o número de páginas. Com isso, a gente descobre qual página virtual a gente está querendo acessar, em qual informação vai estar, em qual página virtual vai estar a nossa informação. Né? Então, soma isso, obtém o endereço do frame, né? O endereço da página real.
Obtendo o endereço da página real na memória principal, a gente soma agora o deslocamento, né? Somando o deslocamento, a gente obtém o endereço físico. Tá? Então, 3 níveis de endereçamento. Deixa eu liberar mais gente lá. A Intel ela tem um esquema de mapeamento um pouco diferente. Tá? Em vez de ter 3 endereços, quando é ativada a segmentação por paginação na Intel, como é que ele faz? O endereço de memória, se a segmentação estiver sendo utilizada, ele é dividido em 2 partes. Tá? Na primeira parte, o número do segmento, tal qual a gente viu na tabela de segmentos, e na segunda parte, um deslocamento. Tá? Então, esse segmento vai na tabela de segmentos, obtém o endereço base, esse endereço base é extraído e é somado ao deslocamento. Quando é somado ao deslocamento, encontra um endereço. Endereço. Se não estiver sendo utilizada a paginação, esse endereço já é o endereço final, já é o endereço na memória real. Se estiver sendo usado a paginação, esse endereço que foi encontrado com a segmentação é considerado como um endereço virtual. Aí, novamente, vai se considerar que ele tem 2 campos. Um campo que indica o número da página e um novo deslocamento dentro dessa página. Aí o número da página vai na tabela de páginas, obtém endereço base na memória real, esse endereço base é somado ao deslocamento, aí obtém esse endereço físico. Aí esse sim é o endereço real. Então a Intel ela não usa 3 campos para endereçamento quando tem segmentação com paginação. Recapitulando então, ela primeiro trata a segmentação, vai obter um endereço linear, esse endereço linear é considerado que ele está numa memória virtual, e aí, numa segunda oportunidade, é feita a tradução por páginas. Como isso é muito complexo e é feito a todo momento, a cada instrução que é executada é feito pelo menos uma vez, tem que ter o apoio do hardware, né? Vai ser feito pelo hardware. E proteção. O que a gente fala sobre a proteção na segmentação? Né? Na memória virtual, a tradução dos endereços é realizada pelo sistema operacional. Né? Isso aí não tem a menor dúvida. A gente viu que tem a técnica de overlay, onde quem cuida desse tipo de mapeamento é o próprio compilador. Né? Quando a gente usa a memória virtual, quem faz isso é o sistema operacional. Né? Dessa forma, é impossível que um processo tenha acesso à área de memória de outros processos. Né? Como é o sistema operacional que faz o mapeamento, o sistema operacional toma todo o cuidado para que esse mapeamento ocorra de forma que um processo não invada a área do outro. Né? Agora, quando o sistema implementa a paginação, né, ou segmentação, a proteção tem que ser realizada a cada nível de página ou segmento na memória. Né? Basicamente é o seguinte: se eu tenho um esquema de memória linear, onde um processo ocupa uma determinada posição da memória, a gente faz a proteção como endereço inicial, endereço final, o processo só pode acessar o que está ali dentro. Agora, se a gente usa um esquema de paginação, onde o processo está dividido em várias páginas, cada uma dessas páginas pode estar em qualquer lugar. Então, a proteção tem que ser dividida a nível de página, tem que ser uma proteção mais sofisticada. Né? Esse mecanismo, então, ele é implementado utilizando quem? As chamadas tabelas de mapeamento. Né? E alguns bits dessa tabela vão dizer que tipo de acesso é permitido a cada uma das páginas. Então, se é permitido... Primeiro, se é permitido acessar. Né? Se aquele usuário que está rodando aquele processo pode acessar. Se ele puder acessar, ainda um outro nível de proteção. Ele pode só ler ou ele pode ler e alterar. Tá? Então, a proteção na paginação tem que ser feita a cada nível de página e a proteção na segmentação tem que ser feita a nível de segmento. Compartilhamento de memória. Compartilhamento de memória também é bastante facilitado. A gente viu que basta que as entradas das tabelas de páginas ou segmentos apontem para as mesmas páginas ou segmentos na memória. Então, memória virtual, memória real. Temos 2 processos. Esses processos vão compartilhar a mesma região, a mesma informação. Né? Então, tá. Como eles podem fazer para compartilhar, já que eles usam a mesma informação? Esse mapeamento vai ser feito, ambas apontam para a mesma posição de memória. Se ambas apontam para a mesma posição de memória, já temos um compartilhamento.
Isso é a nível de página, né? Então, a gente tem que mapear cada página. Já se for a nível de segmento, a gente tem um primeiro segmento e um segundo segmento. Esse segmento vai estar na memória RAM. Então, o segmento é mapeado para uma posição de memória, basta que o outro segmento, outro processo, aponte para a mesma posição de memória, né? Fica mais fácil ainda o mapeamento, né? O segmento por inteiro vai ser compartilhado. Por fim, a parte de trashing, né? Já conversou um pouco semana passada de trashing, né? O que é o trashing? Trash em inglês é lixo. Então, trashing seria como se estivesse gerando lixo, né? Quando é que acontece o trashing? O trash acontece quando a quantidade de molduras de página, quando a gente fala em moldura de página, a gente está falando da memória RAM, está falando da memória real, né? Alocadas a um processo, decrescem um valor inferior ao conjunto funcional, né? Se lembraram que é conjunto funcional que a gente viu na semana passada é aquele conjunto mínimo de páginas que um processo precisa ter para executar bem, sem necessitar fazer uma troca, né? Tudo que ele precisa vai estar no conjunto funcional, vai estar nessas páginas, né? Então, quando a quantidade de moldura de página decresce até um valor muito inferior, né, a gente tem que suspender a execução desse processo. Senão, o sistema vai ficar como um todo muito lento, né? Com isso, a gente libera espaço ocupado por suas molduras de páginas. Então, se aquele processo não consegue executar, ele gera paginação excessiva, o ideal é fazer a troca dele, jogar ele para o disco, né? Se vocês lembrarem, é a técnica de swap. Joga o processo por inteiro para a memória e mais adiante ele volta, né? O que acontece se esse processo não for suspenso, né? E o número de páginas em uso for maior do que é disponível, né? Vai ocorrer um número excessivo de falha de página, né? Lembrando que falha de página não é um erro. Falha de página é quando ele não encontra a página na memória real. Se ele não encontra na memória real, ele vai precisar fazer a troca entre a página que está em disco e a memória real. Isso quer dizer o seguinte: vai haver muita troca entre memória e disco, memória e disco, memória e disco. Isso é chamado de paginação excessiva. O sistema operacional ele vai passar basicamente o tempo inteiro acessando o disco para poder fazer troca entre memória e disco, né? Basicamente, quando isso acontece, a lâmpada, o LED do HD fica aceso direto e a máquina não consegue processar quase nada. É aí que a gente diz que está vendo trashing. A máquina está, na verdade, processando muito, mas nada útil. O processamento dela é simplesmente trocas de páginas. Tem mais gente para entrar aqui? Então, no nosso caso, o trashing. O trashing é, então, a excessiva transferência de páginas ou segmentos entre a memória principal e a memória secundária, né? Quando a gente fala em trashing na paginação, no esquema de paginação, né? O que é a paginação? Lembra aí? É quando a memória é dividida em várias partes menores, né? Quando o trashing acontece na paginação, ela acontece ou no nível do próprio processo ou no nível do sistema, né? O que é no nível do processo? O processo ele não tem aquele conceito de localidade, ele está precisando utilizar várias páginas diferentes. Então, o próprio processo, por seu tipo de execução, está solicitando muita troca entre disco e memória. Vem perguntar uma coisa? Né? Bom, então, vai estar acontecendo muita troca entre disco e memória, né? São dois os motivos que podem levar isso a acontecer. Primeiro, o mau dimensionamento do tamanho do conjunto funcional, né? Isso vai acontecer no nível do sistema. Existem muitos processos carregados em memória, então o sistema precisa diminuir a quantidade de páginas disponível para cada processo, né? Como diminui muito, vai acontecer a paginação, vai acontecer muita troca, porque ele vai precisar de algo que não está na memória. Outro problema é não obediência ao conceito de localidade, aquele processo que não tem a tendência de ficar sempre executando no mesmo ponto, o que é uma tendência dos processos, né? Se ele pula a cada momento para um ponto diferente, se ele está, por exemplo, processando matrizes enormes em memória, ele vai acabar fazendo trashing, né? Gerando muito acesso ao disco. Então, são problemas esses no nível do processo. Agora, no nível do sistema, quando é que o trash acontece? Quando tem mais processos do que memória disponível para todos eles. É quando a gente carrega muito processo na memória, carrega muita coisa para executar na memória e o sistema não está aguentando, né? Bom, o que vai acontecer? O sistema ele deve tentar administrar a memória de forma que
todos os processos sejam atendidos. Como ele vai fazer isso? O primeiro passo é redução do tamanho dos conjuntos funcionais dos processos. Já que tem que atender a todos, tem pouca memória, vai sobrar pouca memória para cada processo. Então, os processos vão começar a fazer muita troca entre o disco e a memória. Se a redução do working set não for suficiente, o sistema pode trabalhar com o swapping. Né? O que é o swapping? A paginação ela vai trocar páginas dos processos em memória, para que apenas parte do processo seja descarregado e carregado. Se não for suficiente, ele pode jogar o processo inteiro para disco e deixar o processo um tempo sem executar, para ver se libera a memória para os demais. Agora, mesmo o swap, né, se for elevado ao extremo, o que vai acontecer? Vai passar mais tempo fazendo swap do que executando os processos. Então, ou seja, né, qual é a mensagem aqui? A memória ela é crítica. A memória é um dos pontos fundamentais para o desempenho do sistema. Um sistema com pouca memória vai ficar muito lento. Né? Dependendo do tipo de processamento, é melhor você ter um processador menos veloz e mais memória disponível do que um processador mais veloz com menos memória. Né? O gargalo no sistema, normalmente, é a quantidade de memória disponível. Né? Quando a gente fala em segmentação, também ocorre o trashing a nível de processo ou a nível do sistema. Né? Na segmentação, a nível de processo, né? A transferência de segmentos é excessiva devido à modularização extrema. A gente faz um programa, por exemplo, com muitas funções, e cada função é colocada num segmento diferente. E o processo chama muito essas funções, cada uma num segmento diferente. Então, a todo momento vai precisar haver uma troca de segmento em memória. Então, sistemas muito modularizados também podem levar a trash. Já no nível de sistema, é a mesma coisa que ocorre com a swap e com a paginação. É quando a gente tem muitos processos, então não tem como carregar o segmento todos os processos e vai ficar ocorrendo a paginação excessiva por conta disso. Então, de qualquer forma, se existem mais processos para serem executados que a memória disponível, a única solução é expandir a memória principal. Né? Então, isso é muito importante. Quando a gente vai colocar um sistema num servidor, principalmente, a gente precisa estar muito atento aos requisitos de memória do sistema. Senão o servidor vai começar a swapar demais e aí vai ficar extremamente lento. Professor, Oi. posso tirar dúvida? Claro. Sobre isso? Na prática, esse problema de falha de página, né? Que não é um problema, o senhor até falou. O que ele seria? Seria quando eu estou com 3 programas abertos, por exemplo, e aquele programa que eu abri primeiro, ele trabalha mais rápido, seria isso? E um programa que eu abri recentemente fica mais lento? Não tem a ver com velocidade, né? A falha de página, ela sempre que você começa um processo novo em memória, vai ter falha de página. Tá? O que é a falha de página? Né? A falha de página nada mais é do que o processo precisar de uma informação e essa informação não está na memória. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático, o Excel. O Excel tem uma função que é pouco utilizada pelas pessoas, que é uma função chamada solver. Tá? Não é nem a função, né? É mais do que uma função, ela é uma parte do Excel. Não sei se você já conhece o solver. O solver, você bota um sistema de equações, ele, por aproximações, ele dá para você o resultado dessas equações. Né? Aí, se eu for perguntar aqui quem já usou isso, acho que quase ninguém usou isso, se alguém utilizou. Né? Aí a pergunta, sempre que o Excel é carregado, ele carrega o solver? Né? Não. É uma parte do sistema, é uma parte do programa que é muito pouco utilizada. Então, quando você carrega o Excel carrega só aquele módulo básico para mexer com as planilhas. Se num determinado momento você precisar do solver, precisar que ele faça a resolução das equações, aí ele vai tentar executar o solver, aí vai acontecer a falha de página. Né? A falha de página aconteceu por quê nesse momento? Não foi porque tem pouca memória nem nada. É porque é a primeira vez que você está usando o solver, então só nesse momento que ele é carregado na memória. Né? Isso vai acontecer para todo o processo. Quando o processo ele é carregado, para que execute mais rápido, somente a parte inicial dele que é necessária que é carregada na memória. E conforme você vai usando o seu programa, ele vai carregando. Né? E o sistema operacional também não descarrega o que está na memória à toa. Né? Se você usa uma parte e não tem a tendência de não usar mais, também não tem porque o sistema operacional jogar fora essa página que você já vem utilizando. Ele só vai jogar fora se for necessário alocar espaço para outro processo. Né?
Então, basicamente, a falha de página acontece quando? Né? Ou quando você vai usar a função pela primeira vez, né? Ou quando você já não usa ela há um tempo e outro processo precisou de memória e foi descarregado. Aí ele vai ser carregado na memória novamente. Né? Mas não tem a ver por um processo estar executando mais rápido que o outro. Né? Não sei se Entendi. ficou claro. Não, é que quando, por exemplo, eu abro o programa da Adobe Photoshop pela primeira vez, Uhum. ele demora, mas se eu fechar ele, eu encerrar ele completamente e abrir de novo, essa segunda abertura é mais rápida. E eu Bem fiquei mais querendo rápido. saber se tem a ver com isso. Tem, já está carregado, né? É porque, vamos falar assim, você descarregou o processo, você fechou ele, ele não está mais em memória. Qual o sentido do sistema operacional apagar aquilo que está em memória? Ele deixa lá, vai que você volta, né? Entendi. Então, isso também faz, isso, mas não é só a paginação, não. Isso também a paginação colabora, claro, mas a parte de cache também funciona nessa ajuda. Tá? Você vai ter guardado na memória cache aquela sua execução recente. Então, são duas coisas que estão ajudando, tanto a memória cache quanto a paginação. Né? A gente vai Perfeito, estudar beleza. cache também mais para frente, quando estudar sistema de arquivos. Outra pergunta? Mais alguém tem alguma pergunta para colocar aí? Bom, então, esse assunto de hoje foi um assunto um pouco mais rápido, né? O assunto da semana que vem já vai ser um assunto mais extenso, né? A parte de comunicação entre processos, compartilhamento de memória, a gente vai ver como é que funciona, né? Então, realmente é um assunto não mais pesado, mas mais extenso. A gente vai ter mais tempo, né? O próprio vídeo tem mais de 1 hora, o vídeo que eu preparei para vocês, né? Não, mais nenhuma pergunta? Tá tudo tranquilo aí? Oiê. A informação sobre a A2, E aí, lindona? Tudo bom, ótimo. informações sobre a A2 que eu posso falar para vocês é que ela foi adiada para o dia 10. Eu não sei se era isso que você está perguntando. Então, muito, muito provavelmente também vai. Para mim, é certo já, né? A gente vai ter a A3, tá? Só falta definir como é que vai ser e a data. Mas já estão preparando o aviso para vocês sobre a A3, esperar a comunicação oficial. Ou já foi falado alguma coisa para vocês oficialmente sobre a A3? Acho que não, né? Ninguém falou nada. Então, beleza, né? A 3, no final, por que não foi falado ainda? Né? É porque estão esperando acontecer vamos dizer assim, o milagre do retorno ao presencial. Né? Então, se houver o retorno ao presencial, aliás, a 3 não, né? A 2, eu estou trocando aqui tudo, pô. É que a gente teve a 1, né? Na verdade, a 2, desculpa, não é sobre a 3 não. Sobre a 2, né? A 1 agora termina no dia 10, tá? Estou trocando a 1 com a 2. A 1 termina no dia 10, e aí vocês vão ter a primeira nota, que é a nota equivalente a A1, né? Vamos supor que as aulas voltem ao presencial. Se a aula voltar ao presencial, a nota de A1 será essa do trabalho que já fizeram, e a 2 e a 3 vão ser provas normais, né? Eu não acredito que isso venha a acontecer, né? Agora, isso não acontecendo, vai ser feito um trabalho de A2, semelhante ao trabalho do A1, só que eu acredito que sem a parte de fórum, de integração, sem a parte do fórum de você discutindo o assunto, apenas um trabalho para ser feito, valendo a nota de A2. E não haverá A3, né? Se não voltar do presencial, não vai acontecer A3, tá? Então, voltando ao presencial, duas provas, A2 e A3. Não voltando, um trabalho valendo pela A2. Aí, prazo para essas notas da A1. Né? A gente tem um prazo para lançar um sistema até o dia 15. Mas assim que tiver disponível, né? O dia 10 é que dia? Dia 10 é uma sexta-feira, é isso? Deixa eu pegar aqui. Dia 10 é um domingo, né? Segunda é um dia mais enrolado para mim. Talvez lá pelo dia 12 eu possa estar colocando a nota para vocês no sistema, né? Da A1.
Mais alguma outra pergunta? Se precisar, se quiser, pode ativar o áudio, não tem problema não. Bom, já que o pessoal não tem dúvida aí, tá? Eu vou colocar, então, daqui a pouquinho, já a aula da semana que vem, já está gravada, só falta fazer o upload, daqui a pouco já está disponível para vocês. E também qualquer coisa é só entrar no fórum de mensagens e perguntar lá que eu respondo a vocês, tá? Boa noite aí para todo mundo, boa semana aí de estudos. Boa noite. Tchau, tchau.